Olá, eu sou o Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Todo o que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo o que comete pecado comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Mas sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele e não pode pecar, porque nasceu de Deus. Nisto são reconhecíveis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Palavra do Senhor, graças a Deus. A verdade, a justiça e o amor estão ligados. Para praticarmos a justiça de Deus, precisamos andar na graça, andar na luz e fazer o que é correto, romper com o pecado, porque o pecado é iniquidade. Ora, Jesus veio para tirar os pecados, para tirar os pecados do mundo, os nossos pecados. Então, São João vai dizer aqui no versículo 6, todo aquele que permanece nele não peca. Nele quem? Em Jesus. E aí ele apresenta o quê? Essa esperança e uma santidade que se consuma e desde já vai decorrer pela ação de Cristo. E aí nós nos abstemos de todo mal, como convém aos filhos de Deus, que foram justificados. Por isso, aquele que permanece nele não peca. Permanecer em Deus é uma atitude de constância, onde eu fico, eu permaneço. Sabe uma pessoa que vai na sua casa, uma vizinha, né? Ou uma visita que chega na sua casa, um vizinho que chega na sua casa, um parente. Ele vai na sua casa, ele faz uma visita com um certo tempo. Aí chega seu pai ou sua mãe e pergunta assim, ué, cadê seu tio? Já foi. Nossa, mas ele permaneceu quanto tempo? Permaneceu pouco tempo, né? As perguntas, esse permanecer é o quê? É estar com. São João está dizendo que se a gente permanece em Deus, e esse permanece, ele está no presente. É como se o tempo não passasse. O tempo passa, mas a gente continua. A gente permanece. Se a gente permanece em Deus, nós não pecamos. Por quê? Porque estamos na graça de Deus. E como vai dizer aqui no versículo 9, todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Aqui está dizendo, né? O Espírito Santo, a semente da vida, a palavra da vida, a palavra de Deus que chega até nós, mas
o Espírito Santo que permanece em mim, que permanece em você, por causa da fidelidade à palavra de Deus, esta semente, e ele permanecendo em mim e em você, como nós vamos pecar se a gente só quer a graça de Deus? Seremos tentados, certamente. Nós enfrentaremos situações difíceis, com certeza, mas podemos resistir e vencer a tentação. E a tentação é aquilo que vem do diabo, que comete pecado e que é pecador desde o princípio. Mas o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Muitas vezes nós vamos sentir dor por estarmos deixando alguma espécie de vício, alguma espécie de pecado, e a palavra de Deus ela vem com uma força, ela vem com uma exortação forte e poderosa sobre nós, e às vezes a gente se sente assim, puxa vida, que palavra dura, por que Deus está falando assim? Porque ele veio para destruir as obras do diabo. E se o diabo construiu em você alguma coisa, pode ter certeza que Jesus vai destruir. Ele quer destruir. Pode ser que Jesus não consiga destruir a obra do diabo em mim? Pode ser, se eu não quiser. Aí é que entra a fé e a liberdade, o livre-arbítrio que eu tenho para aderir a Deus e, aderindo, permanecer nele. E quando eu adiro a Deus, Deus vem com a sua graça, com a sua força e destrói as obras do diabo. Quem não se lembra do episódio em que Jesus entra lá no templo de Jerusalém com um chicote na mão que ele fez com cordas e começa a expulsar todos os mercadores, comerciantes, chutou as bancas, jogou moeda no chão, bagunçou tudo, mandou todo mundo embora. Por quê? O que ele disse? Não façais da casa do meu pai um antro de ladrões. Minha casa é casa de oração. Ora, eu e você, nós somos de Deus, nós somos templo de Deus. Então, se a obra do mundo ou a obra de Satanás foi construída em nós, Deus vai destruir. Ele tem que destruir, ele precisa destruir. Para quê? Para a nossa salvação. Só que por causa dos nossos apegos, muitas vezes a gente sente dor. A gente se sente mal. Poxa vida, perdi isso, acabou tal coisa. Por que eu perdi isso? Por que eu perdi aquilo, né? Às vezes você está cometendo um pecado, você está numa situação irregular com relação à sua afetividade, está em fornicação. E aí não dá certo. Alguma coisa dá errada, entra um problema, você se separa. E aí fica falando, poxa, Deus, eu queria tanto, eu ia me acertar. Mas Deus está querendo salvar você. Deus está querendo que você sim acerte as coisas. Que você sim faça a coisa corretamente. Que você viva a castidade. Que você se prepare para o matrimônio. E você case. E aí você vai estar junto. Essas e tantas outras situações que são um exemplo apenas podem estar acontecendo com você ou ter acontecido com você para a sua salvação, para que você acordasse para a realidade e a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os filhos de Deus praticam a justiça, e a justiça não é outra coisa senão a realização da vontade de Deus. Se eu sei que algo está errado e continuo, eu estou cometendo pecado e estou me colocando sob a tutela daquele que é pecador desde o princípio, que é o diabo. Mas eu preciso me colocar sob a proteção de Deus. A proteção de Deus. Vamos anotar no nosso diário? Só temos princípios eternos aqui. Tudo isso aqui é princípio eterno, gente. Do versículo 3 ao 10 você pode anotar como princípio eterno. São verdades que absolutamente não mudam. Não mudam, né? Do versículo 3
até o versículo 10, princípios eternos. Qual é a mensagem de Deus para você hoje diante dessa palavra? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota isso no seu diário, tem muita riqueza aqui. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.